Oi, a aula de hoje é sobre a crise econômica de 1929. Essa aula, antes de falar da crise econômica que ocorreu no mundo inteiro, em 1929, é necessário falar sobre o liberalismo econômico. Essa crise econômica que ocorreu no mundo inteiro, exceto na União Soviética, porque a União Soviética já tinha feito a Revolução em 1917 e já era um outro modelo de economia, por isso a União Soviética não foi atingida. Essa crise econômica de 1929, que ocorreu por causa de uma superprodução de produtos, ela ocorreu somente no mundo capitalista, nos países capitalistas. E para explicar a crise econômica de 1929, eu vou ter que explicar o que foi o liberalismo econômico. O liberalismo econômico é uma teoria econômica elaborada por um economista escocês chamado Adam Smith. E essa teoria, a grosso modo, ela prega a livre concorrência e a lei da oferta e da procura. Ou seja, quem determina o preço do produto é o mercado. Então, se a mercadoria sobrar, o preço cai. Se a mercadoria faltar, o preço aumenta. Isso vale para a mercadoria, isso vale para a mão de obra também. Se tiver muita gente procurando emprego, o preço da mão de obra cai. Se tiver as empresas estiver oferecendo muitos empregos e tiver pouca gente para essas vagas, a mão de obra ela aumenta. O problema vai surgir mais na frente, a questão do liberalismo, certo? Quando o liberalismo econômico surgiu, quando o liberalismo econômico surgiu, em 1776, essa teoria elaborada por Adam Smith, ela foi para contrapor o modelo de economia que tinha na época, durante o Estado absolutista. Porque durante o Estado absolutista, quando o rei tinha um poder absoluto e ele que interferia diretamente na economia e o sistema capitalista estava crescendo, e o rei foi considerado um entrave para o sistema capitalista. Entendeu? E aí essa teoria, ela valeu a pena para a época, ela teve uma lógica para a época, porque o rei estava atrapalhando a economia crescer. E aí essa teoria, ela prega a não intervenção do Estado na economia, ou seja, o Estado faz um papel de relações públicas e a economia se autorregula, né? Só que quando chegou em 1929 com a crise econômica, porque o mundo produziu muito e tinha acabado de sair da Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, os produtos fabricados, produzidos pelas empresas, não teve saída. E aí o preço caiu, as ações caíram e a Bolsa de Nova York desabou também. Então foi uma crise de superprodução. E aí o liberalismo econômico perdeu a sua lógica. Por quê? Porque quem acabou salvando a economia mundial em 1929 foi o Estado. E o que se contrapõe o liberalismo econômico? É a outra teoria chamada intervencionismo estatal, quando o Estado ele controla as regras da economia com mãos fortes. Né? Por exemplo, se o preço do feijão, se o preço do gás está alto demais, o Estado vai lá e faz uma intervenção e abaixa esse preço do gás. No liberalismo econômico não tem como. Né? Ele teve a sua lógica para se contrapor no Estado absolutista da época, né? Do século XVIII. Ocorre que nos anos 80 a Inglaterra quis ressuscitar a ideia do liberalismo, só que com uma outra roupagem, com o nome de neoliberalismo, que inclusive foi inaugurado no Chile. A Inglaterra não quis inaugurar o neoliberalismo, que ela sabia que era perverso, na Inglaterra. Ela inaugurou no Chile com o apoio do presidente da época que governava o Chile com a ditadura implacável, que era o ditador Pinochet. Inclusive, o fruto dessa implantação do neoliberalismo no Chile, os chilenos estão colhendo agora, com a privatização da Previdência, do sistema de saúde. Agora, com essa pandemia, por exemplo, o Chile não tem uma espécie de SUS, uma saúde pública, um sistema de saúde pública como o Brasil. Lá, se você tiver dinheiro,
para poder comprar o plano de saúde, você se dá bem. Se você não tiver dinheiro, você se dá mal. E a questão da previdência, ela não funciona como no Brasil. É uma previdência totalmente privada e a maior parte dos aposentados recebe menos de um salário mínimo. Então, o neoliberalismo, no atual contexto, é bom ou ruim para a população mais pobre? É horrível, é péssimo, porque diante de uma crise, o mercado não vai salvar as pessoas mais pobres, né? Quem vai ter que fazer essa intervenção é o Estado. E o Estado surgiu já com esse objetivo de intervir na economia e governar para todos, né? Ironicamente, olha que coincidência do destino, quando esse modelo neoliberal foi implantado no Chile, no governo de Pinochet, o Paulo Guedes, que é atual ministro da Economia do governo atual Bolsonaro, era estudante de economia lá no Chile e ele ajudou a montar o sistema que está castigando hoje o Chile. E ele queria implantar justamente aqui no Brasil uma previdência totalmente privada e um sistema econômico neoliberal onde só leva vantagem quem tem dinheiro. Quem não tem dinheiro, porque é tudo privatizado, todas as empresas são privatizadas. Se você não tem dinheiro, você se dá mal. Por exemplo, imagina que o gás começa a subir e o Estado não tem condição de fazer uma intervenção para poder baixar o gás. Quem é que vai sofrer? Os mais pobres, né? Um outro exemplo que pode ser citado bem atual é o distrato entre a Boeing e a Embraer. A Embraer é uma empresa brasileira de fabricação de aviões, foi vendida para a Boeing norte-americana. Só que diante da pandemia, a Boeing está tomando prejuízo. O que a Boeing está fazendo? Está devolvendo a Embraer para o Brasil. Quem vai ter que salvar de novo a Embraer? O Estado, o poder público. Então, para o bem da maioria dos cidadãos, bom é que o governo seja intervencionista para proteger aqueles que mais precisam, aqueles que mais necessitam. Olha o caso do Brasil hoje. Imagina se a gente não tivesse um sistema de saúde pública, o que ia acontecer com os brasileiros diante dessa pandemia. Nos Estados Unidos a gente está vendo que eles estão sofrendo porque eles não têm uma saúde pública. Aqui, boa ou ruim, a gente tem uma saúde pública para poder amenizar o problema. Tá bom? Até a próxima.